Estão tentando te enganar e com palavras bonitas tirando o seu foco do que realmente é verdade. Você já ouviu frases como seja o que você quiser, siga o seu coração? Parecem palavras bonitas, né? Mas na verdade são palavras mentirosas e antibíblicas. E eu vou te explicar o porquê. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Gi Ferreira e aqui a vida acontece com fé, Bíblia e café. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito sério. Existem mentiras que estão sendo disseminadas pelo mundo enganando milhares e milhares de pessoas. E essas mentiras muitas vezes entram dentro da igreja. E é por isso que você precisa estar muito atento, sendo guiado à luz da palavra, para que não caia nessas mentiras. A primeira mentira e a mais comum, que vemos inclusive roteirizadas em muitos filmes, é a seguinte: siga o seu coração. Essa é uma das mentiras mais perigosas, porque tudo que a gente quer ouvir é que devemos seguir o nosso coração, seguir os nossos sentimentos, seguir aquilo que nós queremos fazer, os nossos sonhos, e ela vai totalmente contra a palavra do Senhor. Em Jeremias 17:9 diz o seguinte: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A palavra do Senhor diz que enganoso é o nosso coração. Se seguirmos apenas os nossos sentimentos, sem discernimento espiritual, provavelmente estaremos indo contra a vontade do Senhor para nossa vida. Um exemplo disso é quando estamos com sono ou com fome, situações que fazem com que o nosso corpo entre em estágio de sobrevivência. Acontece com muitas pessoas, se não com todas, nessa situação de ficarem mal-humoradas. Inclusive, tratando até mesmo as pessoas que mais amam com grosseria, ficando de cara fechada. É algo que nós realmente queremos fazer? É comum a gente amar muito uma pessoa, nosso marido, nossa mãe, nossos amigos, e ao mesmo tempo querermos ser grosseiros com eles? Não é comum. Mas se nós seguirmos o nosso coração naquele momento, nós vamos tratar eles com injustiça. Nós vamos tratar eles de forma grosseira, de forma que vamos nos arrepender depois. Ou seja, não tem como nós seguirmos o nosso coração. Não há como nós seguirmos os nossos sentimentos e o que nós queremos momentaneamente, porque os nossos sentimentos dependem muito do momento em que nós estamos vivendo. Dependem muito de situações, dependem de muitas variáveis. Então, se formos depender do nosso coração, seremos pessoas instáveis, pessoas imaturas. Por isso que a palavra do Senhor fala que o nosso coração é enganoso, porque ele engana não só as pessoas, mas nós mesmos. Então, o que nós devemos seguir, de fato, é aquele que é constante, é aquele que não muda de acordo com as estações. Então, nós devemos nos guiar realmente pela palavra do Senhor. Devemos permitir que o Espírito Santo nos guie e não o nosso próprio coração. O Espírito Santo nos guia até o Senhor, constantemente, independente de como nos sentimos naquele momento. Se deixarmos as nossas próprias vontades e desejos, o que o nosso coração está nos dizendo no momento, e sermos guiados pelo Espírito Santo, não tem erro. A segunda mentira que está sendo disseminada pelo mundo e tentando te enganar é a seguinte: você pode ser tudo o que você quiser. Essa frase vem de uma cultura de empoderamento, uma cultura onde as pessoas fazem o que querem e onde as pessoas são o que querem. Mas nós não podemos ignorar o fato de que nós fomos criados por Deus. E quando nós fomos criados por Ele, Ele colocou em nós uma essência. E essa essência nós só conseguimos buscar nele. Quando nós queremos buscar ser algo que está longe de Deus e do que Ele quer para nós, corremos o risco de ser confundidos. A verdade é que nem tudo que nós queremos nos convém. A nossa natureza humana nos leva a fazer coisas que não necessariamente são boas para nós. Vamos usar o exemplo da fome novamente, que é o mais conhecido e normalmente o mais comum entre as pessoas. Quando nós vamos no mercado com fome, a gente entra no mercado com fome e no que a gente foca? É em alimentos nutritivos que vão nutrir o nosso corpo de fato e dar a ele o que ele está precisando naquele momento? Não. Normalmente o nosso cérebro nos leva a ver principalmente coisas que vão nos saciar rapidamente, que vão dar energia mais rápido possível a ele, que não necessariamente são alimentos saudáveis e nutritivos para o nosso corpo. Nosso corpo busca por uma solução rápida para aquele problema. Ou seja, o que é mais rápido?
Pegar um alimento em que vamos levar para casa, prepará-lo e aí então comer? Ou um salgadinho, uma bolachinha, açúcar, algo que eu possa pagar ali no caixa e já sair abrindo a embalagem e comendo, para acabar com aquilo de uma vez. Normalmente nós vamos querer as opções mais rápidas e que são prejudiciais para o nosso corpo. Enquanto que o que realmente seria bom para nós seria algo mais nutritivo, algo que faria com que nós esperássemos um pouquinho mais para saciar nossa fome, mas que depois iria nos nutrir completamente, de forma saudável e dando para o nosso corpo aquilo que ele precisa. Ou seja, seguindo a minha natureza humana, eu iria ferrar com o meu organismo. E quem sabe o que é melhor para nós se nem nós mesmos conseguimos perceber isso quando estamos no extremo de algo? É o Senhor, Ele olha o todo. Ele nos criou e Ele sabe do que nós precisamos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele sabe como Ele nos fez, Ele sabe quem nós somos de fato na essência. Não só quem nós nos tornamos ao longo da nossa vida, onde muitas vezes fomos feridos, machucados, onde muitas vezes nos perdemos no meio do caminho, mas quem Ele realmente nos fez para ser, na nossa essência. Ele conhece a nossa identidade e é nele que nós devemos buscar isso. Ele vai te mostrar quais são as suas limitações e vai te levar muito além delas, porque Ele pode fazer o impossível em nós. Ele pode nos levar muito além do que nós sozinhos podemos ir. A terceira mentira que é propagada pelo mundo é: Deus quer que você seja feliz acima de tudo. Que frase bonita, né? É tão fácil nos confundirmos com ela. A verdade é que nem tudo que vamos viver na nossa vida será para nos deixar feliz naquele momento. Vamos passar por processos naturais que vão nos lapidar, assim como o diamante é lapidado. Não é um processo fácil, não é um processo simples, leva tempo. Ao longo do caminho, não vamos entender o que está acontecendo, mas precisamos confiar no Senhor e confiar no processo. Existe o ser feliz e existe o estar feliz. O estar feliz, que depende especificamente de situações onde conquistamos algo, adquirimos algo, vivemos algo, experimentamos algo. Isso nos deixa feliz naquele momento, mas é passageiro. E existe o ser feliz, que é um estado de espírito, que é aquela paz interior que não importa a situação que estamos vivenciando, mesmo assim nós vamos nos alegrar, porque sabemos que estamos indo para algum lugar, sabemos para onde estamos indo e sabemos por que estamos indo. Assim como os discípulos nos falaram lá em Atos, que estavam alegres por serem dignos de serem perseguidos pelo nome do Senhor. Ou seja, eles estavam sendo perseguidos, estavam sendo machucados fisicamente, estavam sendo agredidos de todas as formas possíveis, estavam planejando contra eles. E mesmo assim, eles disseram que estavam alegres porque o Senhor os achou dignos de serem perseguidos pelo nome dele. Eles não simplesmente estavam felizes. Então, apesar de qualquer situação, apesar das pessoas, apesar de qualquer coisa que façam com eles, eles eram felizes internamente, porque eles sabiam pelo que eles estavam vivendo. E a quarta mentira que está sendo propagada por aí é que você merece tudo de melhor nessa vida. Essa frase massageia o nosso ego, mas vai contra o evangelho do Senhor. O que merecemos, segundo a Bíblia, é a condenação. E tudo de bom que temos e tudo de bom que há em nós é a graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Em Romanos 3:23 diz o seguinte: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O cristianismo literalmente começa quando percebemos que não somos bons por nós mesmos, quando nos arrependemos dos nossos próprios pecados. Por isso que essa ideia de eu mereço pode ser muito perigosa. Tudo que recebemos de bom, paz, salvação, perdão, amor, não é pelo nosso merecimento. A glória de tudo que há de bom nas nossas vidas é de Deus e não nossa. E a quinta mentira que é propagada pelo mundo hoje é que o importante é ter fé, não importa no quê. Essa é outra das mentiras mais comuns do nosso tempo. A fé virou um conceito genérico, como se crer em alguma coisa já fosse o suficiente. Mas a Bíblia é muito clara que o único caminho verdadeiro é Cristo, então a fé em qualquer outra coisa é uma ilusão. Em João 14,6, Jesus nos diz o seguinte:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não é simplesmente a nossa fé que nos salva, é em quem colocamos a nossa fé que faz toda a diferença. Ter fé em algo vago, como no universo, como em uma energia, não tem poder nenhum. A fé que a Bíblia fala que move montanhas é a fé em Cristo. Essas frases parecem inofensivas, mas elas são muito perigosas, principalmente quando são repetidas diariamente, repetidas em filmes, repetidas em séries, repetidas em programas de TV, na escola. Algumas delas até são espirituais, mas é assim que o engano se espalha, com palavras doces que agradam os nossos ouvidos e que distorcem a verdade. Em João 8,32 diz o seguinte: Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E onde está a verdade? A verdade está na palavra do Senhor. A Bíblia é um guia de instruções que o Senhor deixou para vivermos segundo a vontade dele. Jesus esteve aqui na terra e viveu a palavra do Senhor para nos deixar como exemplos, para mostrar que é possível sim viver uma vida de santidade com a ajuda dele. Sozinhos é impossível. Sozinhos nós corremos o risco de sermos enganados realmente. Mas com Cristo, deixando que Ele limpe os nossos ouvidos de todo o lixo que nós ouvimos diariamente e permitindo que Ele limpe o nosso coração por completo, cada cantinho. Sabe aquele quartinho da bagunça que nós temos em casa? Não permita que haja esses cantinhos da bagunça no seu coração. Permita que Jesus entre e tome conta de todo o seu coração e limpe ele por completo. E é claro que isso é um processo, isso é aos poucos. Mas escolha esse caminho, escolha o caminho da verdade. Se você ouviu algo que parecia bonito, mas sentiu algo estranho, examine a palavra do Senhor. Às vezes alguém vai nos dizer algo que contradiz a palavra, mas que parece muito bom. E aí é o momento em que você precisa escolher a verdade. Escolher o que é verdadeiro e não o que é bom. Escolher muitas vezes ser constrangido no meio de outras pessoas por escolher a verdade. Muitas vezes você vai ser o excluído no meio de outras pessoas por escolher a verdade. Por isso que você precisa ser feliz e não estar feliz, porque mesmo nesses momentos que vão ser difíceis de passar, você saberá que não está sozinho, irá se alegrar assim como os discípulos se alegraram por serem dignos de serem perseguidos pelo nome de Jesus. Então não se deixe enganar por frases bonitas. Se alimente da palavra, busque o Senhor de todo o teu coração. Permaneça firme na verdade que é Cristo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com algum amigo que também precisa ouvir isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e comenta aqui qual dessas frases você já ouviu e até acreditou. Vamos crescer juntos na verdade do Evangelho, porque no fim das contas é o que realmente importa.